Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui, finalizamos ontem a sentença vinda da parte de Deus para com aqueles que brincaram com o sangue do Cordeiro de Deus. Só que ainda não finalizou. O autor, agora no versículo de número 32, nós vamos ler hoje, ele diz assim, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Eu quero tratar nessa mensagem que ter a vida eterna não é ausência de aflição. Você ter a convicção da eternidade não é ausência de aflição. Depois que o autor ele tratou o que iria acontecer com todos aqueles que brincaram com Deus, depois que ele mostrou para os crentes a sentença para aqueles crentes de nome que não eram salvos, ele puxa novamente o assunto. E olha como ele começa o verso. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Lembrai-vos do que aconteceu com você na sua carreira de crente. Muitos evangelhos hoje estão sendo ensinados, ensinam um cristianismo sem luta, ensinam um cristianismo sem aflição, ensinam um cristianismo, um mar de rosas, um jardim perfeito sem espinhos. E a Bíblia não ensina isto. A Bíblia mostra o que esses homens e mulheres passaram. O autor vai dar uma lista no capítulo 11, 12, do sofrimento. Nós vamos ver amanhã a sequência no próximo verso, no verso 33, no 34, no 35, o que estava acontecendo com os servos de Deus. Então, ter a vida eterna não é ausência de aflição. Esse evangelho pregado hoje, o evangelho de flores sem espinhos, ele não é bíblico. O cristianismo sempre esteve debaixo de muita perseguição. E sempre os servos de Deus morreram. O apóstolo Paulo, o maior teólogo, o maior missionário que a Bíblia relata, ele morreu decapitado. Você vê Tiago, morreu traspassado por uma lança. Você vê Tomé, também a história disso foi traspassado por uma flecha. Então, outros apóstolos tiraram o couro deles vivos. João escreveu o Apocalipse, jogaram dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Você vê como esses homens sofreram. Conta os historiadores que Isaías foi colocado dentro de um tronco, foi cerrado ao meio. E esses homens não negaram a fé. Porque a vida eterna não é ausência de aflição. Então, você ter a convicção da eternidade, a certeza de que vai morar no céu, é também ter a convicção de que o evangelho que você creu, o Jesus que te salvou, ele vai te livrar de todas as aflições, vai te dar graça de passar por elas. Agora, ele não vai te tirar dessas aflições. Presta bem atenção que quando Deus livrou Daniel, ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. Mas ele não livrou Daniel de chegar na cova dos leões. Ele livrou lá dentro da aflição, mas permitiu que ele chegasse até na cova. Quando Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não livrou aqueles homens de serem jogados dentro da fornalha. Mas ele foi lá e livrou eles dentro da fornalha. É isso que Deus vai fazer com você. Deus vai te livrar dentro da aflição. Deus vai te tirar e vai mostrar que Ele é Deus dentro da aflição. Mas Ele vai permitir que você chegue até a aflição. Então guarde, ter vida eterna não é ausência de aflição. Amanhã nós vamos ver mais detalhes do que o autor escreve, do que ele menciona. Agora você precisa guardar o seguinte. O autor estava tratando de um assunto e ele queria que aqueles crentes perseverassem, não abandonassem a fé por causa de certas perseguições.
Ele queria que aqueles crentes continuassem tendo paciência. Ele queria que aqueles crentes suportassem as aflições, não abandonando, não negando e nunca murmurando. Há duas palavras, lamentações e murmurações. Lamentações, tem lamentações de Jeremias na Bíblia, tem um livro. Então o crente pode se lamentar. O salvo não deve nunca murmurar. Ele deve reconhecer o poder de Deus hoje e sempre. Então tenha esta certeza, Deus vai te tirar lá de dentro da aflição, mas Ele vai permitir que você chegue até a aflição. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado pelas aflições que temos passado no decorrer da nossa carreira cristã. Mas também, Deus, louvamos por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado no decorrer de todos esses anos. Continua, Deus, nos abençoando, continua nos guardando. Ó Deus, e ajuda cada pessoa que está assistindo nesta noite, que possa compreender o ensino da Tua Palavra e ter a certeza, ó Deus, que não estamos livres de aflições, mas seremos livres dentro das aflições. Obrigado, Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.